pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma resolução de provas da OAB Primeira Fase de Direito e Processo do Trabalho. Sou o professor Carlos Eduardo e hoje nós vamos resolver o 30º exame da OAB, né? Evidentemente na matéria de Direito e Processo do Trabalho. Se você não me segue ainda, vai lá no Instagram, professor_Carlos Eduardo, e siga lá para que a gente sempre mantenha algum tipo de contato, sempre uma forma da gente sempre trocar aí essas experiências. Legal? Vamos lá? Sem mais delongas, vamos partir para a questão de número 70 da prova branca, né? Se não me engano é a prova branca. Então vamos lá? Questão de número 70. Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata Limitada, na qual exerce a função de auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 5 horas e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo pagamento do 13º salário, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. Você que não está acostumado comigo, no nosso curso a gente sempre, eu tento trazer para vocês o núcleo da questão, o indicativo de resposta, sempre com um breve conteúdo histórico, né, um apanhado teórico da questão. Tá bom? Então vamos lá. Com a reforma a respeito do 13º salário, assinale a afirmativa correta. Quer dizer, o enunciado fala aqui da jornada, fala do intervalo intra-jornada, mas ele quer saber mesmo do 13º. Com a reforma da CLT, a gratificação natalina poderá ser paga em até 3 vezes? Não. Isso aqui são as férias. Ele confundiu, tentou confundir você aí. A diferença aí é o seguinte, aqui são as férias que poderão ser parceladas em até 3 vezes. Gratificação natalina ou 13º salário, são sinônimos, deve ser paga em 2 parcelas, ok. Sendo a primeira parte entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Parece a resposta certa? Sim, parece. Atualmente é possível negociar a supressão do 13º salário e convenção coletiva de trabalho? Não. Aqui, gente, é muito importante. Vocês não podem fazer a prova de OAB sem, deixa eu botar aqui, vocês saberem o artigo 611B da CLT. O A e o B. O B vai dizer o que é proibido negociar. Tá? Então, assim, 13º salário você não pode negociar, por exemplo, dentre uma série de todos os direitos constitucionais que estão lá no artigo 7º da Constituição. Então é imprescindível, isso vem sendo cobrado em provas do OAB. O que você pode negociar, está no A, 611A, e o que você não pode negociar. Tá bom? Então errado aqui. B, D, aliás. O empregado tem direito a receber a primeira parcela do 13º salário, juntamente com as férias? Sim. Desde que a requeira no mês de março? Não. Desde que ele requeira no mês de janeiro de cada ano. Aqui a lei vai dizer o seguinte, se no mês de janeiro de cada ano o empregado chegar e falar assim, olha, eu quero que o meu 13º, que a primeira parte do 13º receba junto com as férias. Tá? Pode. Aí a empresa terá que pagar? Sim. Tá? Então, mas você tem que fazer isso no mês de janeiro e não no mês de março. Tá ok? Eu vou colocar aqui a fundamentação para vocês. Aqui, artigo 1º da Lei 4.090. De 62 é a fundamentação da resposta correta. Tá ok? Aqui, 611B, inciso 5. Tá legal? Professor, e aqui a linha B, nós temos aqui a fundamentação. Está no artigo 4º do decreto 57.155
que regulamentou, né, o 13º salário de 65. Então, vocês recomendo, se você quer saber mais sobre o 13º, que vocês leiam a Lei 4.090 de 62 e o decreto que a regulamentou, 57.155 de 65. Tá bom? É bem importante. Então a resposta aqui é a letra B. Beleza? Então, dicas sobre isso aí, que vocês leiam sempre, tá? O que você pode negociar hoje, o que você não pode, 611A e B, e esses decretos, essa lei e esse decreto aqui, sobre o aviso prévio. Tá? Então, uma questão aqui relativamente simples, tá? Sem muita dificuldade. Vamos lá. Questão 71. Uma indústria de calçados que se dedica à exportação possui 75 empregados. No último ano, Davi foi aposentado por invalidez. Heitor pediu demissão do emprego. Então, Davi, aposentado. Ou invalidez. Faz assim na hora da prova, devagarzinho, não tem erro. Heitor pediu demissão. Lorenzo, dispensado por justa causa. Laura rompeu o contrato com acordo com o empregador. Esse acordo, gente, cuidado, para você não pensar em um acordo extrajudicial, não é isso. A gente está falando aqui agora do acordo realizado para demissão. É aquele acordo antigo que todo mundo fazia errado, tanto o empregado, tanto o empregador. O que eles faziam antes? Olha, o empregado quer ir embora, mas não quer pedir demissão para perder o fundo de garantia. E a empresa não quer mandar embora para não pagar o fundo de garantia. Então qual era a treta? O empregado pede demissão, recebe todas as verbas decisórias, vai ficar recebendo seguro-desemprego e, em contrapartida, ele devolve 40% do fundo para o empregador. Muitos acordos assim na justiça, muitos. Tá? Tudo errado, tanto empregado, tanto empregador. O que a reforma trabalhista fez? Tipificou esse tipo de acordo. Tá lá no artigo 484A da CLT. Ele vai dizer o seguinte para a gente. Vocês querem ir embora? Você quer ir embora? Você quer mandar embora? Vamos fazer um acordo então. Todas as verbas indenizatórias serão pagas a metade. Por exemplo, então ao invés do empregado receber 40% do fundo, vai receber 20%. Aviso prévio, que é uma parcela indenizatória, ao invés de receber ele todo, vai receber metade. Seguro-desemprego não vai ter. O fundo de garantia pode ser liberado, mas o empregado só vai poder mexer em até 80% do valor que tiver no fundo. Então, isso é o acordo. Tá? Ou seja, há hipótese para você levantar o fundo de garantia. Legal? Então ele veio tipificar uma coisa que mais ou menos já estava ocorrendo. E que era muito pior, porque não tinha segurança jurídica para ninguém. Nem para o empregado, nem para o empregador. Assim, você quer sair, mas também a empresa quer mandar embora, mas não quer pagar, ficou tudo ali no meio termo. Não achei ruim não. Tá? Fato aqui também. Por que não tem o seguro-desemprego? Porque o empregado também quer ir embora. Então, qual é a natureza do seguro-desemprego? É a dispensa imotivada, sem o querer do empregado. Como aqui ele concorre, ele também quer ir embora, ele não vai fazer jus ao seguro-desemprego. Tá? Então vamos ver aqui. De acordo com a norma de regência, assinale a opção que indica, em razão dos eventos relatados, quem tem direito ao saque do fundo de garantia. Ora, vamos lá. Justa causa, pediu demissão. Você já sabe que quem pede demissão não tem, não é? Quem pede demissão não tem direito ao fundo de garantia. Quem pediu aqui? O nosso amigo Heitor, não foi? Foi. Então o que a gente faz? Tira aqui. Está acabando esse...
Tira o Heitor, tira a letra D. Todos poderão sacar? Também não. Então a gente já fica aqui entre a A e a letra C. A gente já sabe que a Laura, que fez o acordo extrajudicial, tem direito. E o Davi? Nosso amigo Davi, ele é aposentado por invalidez. O cara que é aposentado por invalidez, quando ele é aposentado por invalidez, ele tem direito ao saque do fundo de garantia. Está lá na Lei 8.036 de 90 do fundo de garantia. Logo, Davi, ok. Então nós temos Davi e Laura. Então o que nós temos? Letra A. Beleza, gente? Algum problema? Uma novidade? Não. Então, basicamente é isso aí. Onde é que tem no aposentado por invalidez? No artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Tá bom? Essa é a questão 71. Questão de número 72. João e Maria são casados e trabalham para a mesma empresa localizada em Fortaleza. E aí? Maria ocupa cargo de confiança. Opa! Maria ocupa cargo de confiança. E por absoluta necessidade de serviço. Opa! Cargo de confiança, absoluta necessidade de serviço. Já dá para ver que o cara está falando de alteração do contrato de trabalho, artigo ali 468, 469 da CLT. Beleza. Será transferida para Porto Alegre, lá devendo fixar a residência, em razão da distância. Então a questão está tratando de alteração do contrato de trabalho. Beleza. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. E aí? Essa transferência ela é lícita ou ela é ilícita? Meus amigos, toda vez que nós tratarmos do tema cargo de confiança e alteração, transferência, você tem que ter em mente uma coisa. Cargo de confiança pode ser transferido? Pode. Porém, tem que haver a efetiva comprovação da real necessidade de serviço sob pena da transferência ser considerada ilícita. Tá ok? Então a gente vai dar uma olhada lá agora no 468, 469 da CLT. Vamos lá. Artigo, você também aí vai ler comigo, 469, parágrafo 3º. Chegamos aqui, 469. Vamos lá. Em caso de real necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25%. Isso quando as transferências forem provisórias. Quando a transferência for definitiva, desaparece o adicional. Tá? Não há pagamento de adicional de transferência em transferências definitivas. Se for provisória, sim. Isso é uma coisa importante aí para você. Tá bom? Bem importante. Parágrafo 1º, nesse mesmo artigo, vai dizer: não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, vírgula, quando esta decorra de real necessidade de serviço, ou seja, mesma dicção da súmula 43 do TST e da OJ 113 da SDI 1 do TST. Então, tem que ocupar o cargo de confiança e provar a absoluta real, né, a necessidade do serviço. Aí a transferência será considerada lícita. No caso, houve. Transferência aqui é lícita? É. Então vamos ver. A transferência não poderá ser realizada? Errado, ela poderá ser realizada. A transferência poderá ser realizada, mas como casal separado se deverá durar no máximo 1 ano? Não, isso aqui não quer dizer se o casal está separado, se não está. A questão colocou isso aqui desde o início para tentar confundir você. Que ele é casado, olha, 1 ano. E aí, família, pode? Não pode? A questão
tenta, de uma maneira traiçoeira, derrubar você. Mas você não pode cair nessas armadilhas, tá? De maneira alguma. Você tem que ser técnico, tem que saber ali a legislação. Então, cuidado para você não cair nesse tipo de pegadinha, tá bom? Muito cuidado. Não há nenhuma previsão legal em relação a isso. João terá direito a ser transferido para o mesmo local da esposa? Também não. Não há óbice para transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação da empresa transferir João. Imagina, você é dono da empresa, se tivesse essa disposição legal, você quer transferir aquele empregado, porque ele, ou a empregada, porque ele é mais importante, por causa do cargo dele, ele é bom de negócios, ele vai agora para o estado X, Y, fazer contatos, a outra pessoa não tem. Você vai ter obrigação de transferir uma família inteira? Não. Aí, evidentemente, problema de cada um, né? Da vida de cada um. Faz parte do jogo, faz parte da vida. Cuidado para você não cair nesse tipo de pegadinha. Tente se ater ali bastante ao tecnicismo da lei, da legislação. Ou seja, é importante você saber aqui, quando a gente está tratando de cargo de confiança, a transferência poderá haver sem anuência do empregado? Poderá. Poderá. Desde que decorra da real necessidade de serviço e haja absoluta comprovação dessa real necessidade de serviço. Se não houver a comprovação da real necessidade de serviço, aí sim a transferência poderá ser considerada ilícita ou abusiva. Tá bom? Então, beleza. Próxima questão, questão de número 73. Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando em escala 12:36, no horário das 19 às 7 horas, com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo coletivo assinado pela loja com o sindicato de classe Vigor. A empregada teve a sua carteira assinada e tem como atribuições auxiliar os clientes, receber pagamento, etc, etc. Dentro do quadro apresentado das normas legais, assinale a afirmativa correta. Gente, aqui é o seguinte. O que nós temos? Primeira coisa, 17 anos. E 12/36. E aqui, um trabalho noturno. Nós temos que o trabalhador menor, atente-se a esse fato, nós estamos lidando com um trabalhador menor e um trabalho que? Noturno. Confere? Então, isso aí, vamos voltar lá no artigo 73, parágrafo 2º, vamos lá, que vai dizer para a gente assim, o que ele considera como trabalho noturno, que são, de forma urbana, né, o adicional de 20%, das 22 às 05 horas, com hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Ok, até aí, sem nenhum tipo de problema, tá? Mas o que eu quero falar aqui com vocês é outra coisa. O menor, ou a menor no caso, nesse tipo de jornada pode, né? É um tipo que a gente está lidando aqui. Letra A, a hipótese trata de trabalho proibido. B, o contrato é válido. C, a situação retrata caso com objeto ilícito. Por ter 17 anos, Vera fica impedida de trabalhar em escala 12/36, devendo ser alterada a jornada. O que nós temos? Dois conceitos aqui que eu quero tratar com vocês. Trabalho ilícito e trabalho proibido. Se você já fez a matéria Teoria Completa de Direito do Trabalho comigo, tem uma aula que eu falo exatamente isso. São alguns minutos só disso. Trabalho proibido e trabalho ilícito. Tem muita gente que confunde, acha que são sinônimos. Ah, mas ambos não são vedados pela lei? Sim. Porém, aqui o ilícito, o fato é definido como crime. Ambos são contra a lei. Porém, no ilícito, a conduta praticada como crime. Tá? Por exemplo, você tem aí um matador de aluguel
Vamos supor que o matador de aluguel e o traficante, uma suposta relação hierárquica aqui, vamos colocar o traficante e vamos colocar um matador de aluguel. O traficante chega pro matador, vai lá, vou assinar a sua carteira. Qual a sua profissão? Matador de aluguel, porra. Aqui, o que nós temos? Antes que o meu despertador comece, e eu não vou parar a aula por causa disso, vamos lá. Nós temos o quê? Matador de aluguel, chega, vou assinar a sua carteira, sua profissão, matador de aluguel. Porra, esse fato, matar pessoas, esse fato é um objeto ilícito, isso é um crime. Não é? Então, toda vez que o objeto for ilícito, é porque o fato ele é definido como crime. Se o fato é definido como crime, o objeto é ilícito. O proibido também é contra a lei, mas o fato não é conhecido como crime. Por exemplo, o menor trabalhar em condição, vamos supor, insalubre, o menor trabalhar em uma escala que não deve, tá bom? O menor de 16 anos que trabalha e não trabalha na condição de aprendiz, né, que é a partir dos 14, isso é definido como crime? Não. É apenas proibido por expressa vedação legal, é proibido, mas ele realiza. Então, professor, qual é a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro é que o trabalho ilícito, ele não produz nenhum efeito. Imagine você, se o matador de aluguel chega para o traficante, olha, eu quero meu fundo de garantia. A gente estaria premiando uma ilicitude, tá? Então, o trabalho ilícito, ele não produz nenhum tipo de efeito. Ele é completamente inexistente no mundo jurídico. Agora, o trabalho proibido não. Ele produz efeitos. Ele produz efeitos. Tá bom? Então, essa é a grande diferença de um para o outro. O contrato é plenamente válido? Plenamente válido, não. A gente está lidando aqui na hipótese de um trabalho proibido pela legislação, tá? E a gente vai dar uma olhada aqui no artigo 404 da CLT. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, ou seja, daí o trabalho proibido, tá ok? Não é pela escala, pelo trabalho menor de 18 anos, o trabalho noturno é proibido, é o que trata a questão. Então, mas eu quis mostrar aqui para você a diferença entre trabalho ilícito e trabalho proibido. E a diferença no mundo jurídico desses dois tipos de objetos, né, de contratos. Tá bom? Então, a questão aqui, 73, resposta à letra A. Muito cuidado com isso, com essa diferença entre trabalho proibido e ilícito. Não são sinônimos. Não são sinônimos. Tá bom? Questão de número 74. Vamos lá. Questão 74. O sindicato de empregados X entabulou com o sindicato dos empregadores Y uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 21. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores, por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos, que haveria a instituição de banco de horas anual, que nas jornadas de trabalho de até 7 horas diárias haveria intervalo para refeição de 20 minutos. Opa! Ou seja, de até 7 horas, refeição de 20 minutos. E que a participação nos lucros seria dividida em 4 parcelas anuais. Considerando o teor da norma coletiva e suas cláusulas, considerando o disposto na CLT, o que nós temos? Eu falei, já não me lembro se foi na prova anterior, se já foi nessa, já não me lembro. De todo modo, não quer demais repetir, só reforça aquilo que eu já falei.
Não pode você ir fazer uma prova da OAB sem saber o artigo 611A, 611B. Porque com a reforma legislativa, trabalhista, não deixa de ser legislativa, um negociado tentando prevalecer sobre o legislado em muitas situações, você tem que saber o que pode negociar, o que não pode negociar. E a prova ela vem nisso aqui, ó. Ela vai te dar diversos itens para saber o que pode e o que não pode. Qual a cláusula que ela é abusiva e qual cláusula não é abusiva. Por que eu sublinhei essa aqui? Intervalo intra-jornada. O que nós temos? Aquela velha tabela. De 0 a 4 horas, regra geral, quanto tempo de intervalo tem que ter um empregado? Numa jornada de até 4 horas. Nada. De 4 a 6, quanto tempo de intervalo? 15 minutos. E maior que 6 horas, quanto tempo? 1 hora. Ah, professor, mas a reforma trabalhista não disse que pode? Pode, você pode reduzir. Você pode reduzir. Então 7 horas está onde? Está aqui. Beleza. Você pode reduzir, mas tem um limite. Você pode reduzir até o limite de 30 minutos. Desde que seja efetivamente compensado. Por exemplo, eu tenho 1 hora de intervalo, beleza? Beleza. Eu vou sair meia hora mais cedo, faço essa compensação. Eu reduzo o meu intervalo meia hora, mas eu também compenso saindo mais cedo meia hora. Você faz essa compensação. Mas até o limite de 30 minutos, não pode ser abaixo. Então aqui já identificamos rapidamente uma parcela, uma cláusula, podemos dizer, abusiva, não é? Então, o que nós temos? Vamos lá. Essa é a questão 74. Letra A. A convenção é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser dividida em mais de duas parcelas anuais. O que nós temos aí? Nós temos o artigo 611A. É nula? Não, ela não é nula. Nós temos o artigo 611A. Se eu não me engano, confere aí comigo, o inciso 15. Deixa eu conferir aqui. Isso aí. Tá? Então, aqui está errado. Para fundamentar certinho para vocês. É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos. Já falamos, vimos aqui. Para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva. Exatamente. Nós acabamos de falar aqui. Então, isso está onde? Artigo 611, P. Beleza, professor. Beleza. E que nós temos? C. Inválida a cláusula referente à modalidade de registro de jornada de trabalho, que não pode ser feita por meio de aplicativo. Não, claro que pode. Não é inválido. Artigo 611, A, não me engano, inciso 10. E letra D. Inválido banco de horas, estipulado por norma coletiva. Ele somente pode ser realizado por compensação semestral. O que nós temos? Artigo 611, A, inciso 2. Não é inválido. Então, mais uma vez, a questão de prova de OAB, o que ela fez? Mesclou os dois artigos. Você não pode ir para a prova da OAB sem saber artigo 611 A e B. Ah, professor, mas é muito grande. Sim, é grande. Você tem que saber. Ah, eu tenho muita matéria para decorar. Beleza. Então vamos dar umas dicasinhas. Todo o artigo 7º da Constituição Federal, graves exceções, tá? Aqueles mais importantes. Vai lá, leiam. Você está no metrô? Está no ônibus? Está no trem? Ao invés de ficar no Facebook stalkeando o amiguinho, a amiguinha, lê. Eu, por exemplo, na minha época, graças a Deus já faz muito tempo, todo o metrô que eu estava, ônibus, nada para fazer, eu pegava a lei seca, pegava um livro, a gente sempre anda, né? Eu sempre gostei de andar com meu vadimeco debaixo do braço, mesmo sendo muito pesado.
Sempre gostei. Abria e lia, letra de lei. Faz isso no metrô, hoje no celular, vai no site do Planalto lá, você lê em aplicativos. Ao invés de você ficar lendo Facebook, Instagram, vai ler o artigo 611A, 611B. Você vai lendo, porque o ato que você está lendo, 1, 2, 3, aquilo vai ficando no seu cérebro. Depois você nem sabe como você sabe aquilo, mas você sabe que pode e que não pode. Então eu recomendo sempre isso. Ao invés de metrô de bobeira, vendo a vida do outro, escutando a conversa do cara, e etc., lê. Pega o celular e lê. Vai te dar muito mais resultado, com certeza. Deixa o Instagram e o Facebook antes de dormir, aí você dá uma olhada. Né? É sempre o que eu falo. Prioridade. Depois não pode ninguém reclamar. Não é? Não vai cair na prova o Facebook. Ah, professor, você não ficava? Não. Não. Quando tinha que fazer isso, realmente não ficava não. Vamos lá. Questão número 75. Edmilson é vigia noturno em condomínio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado de uma agência. Letícia é motociclista de entrega de uma empresa de logística. Já sei que a questão vai tratar sobre adicional de periculosidade. Com certeza. Avalie os 3 casos apresentados e observadas as regras da CLT. O que você tem que saber daqui? Vigia é diferente de vigilante. Na convenção coletiva dos vigias, o vigia é equiparado ao porteiro. É a mesma base salarial. Tá? Basicamente a mesma base salarial do porteiro. Só a nomenclatura ali é diferente. O vigilante, ele é regulamentado, ele pode andar armado. Ele tem uma categoria específica, tá? E que a permite andar armado. E que você aí já vai ter a incidência do adicional de periculosidade. E a moto também. E a moto está lá. Também tem a sua própria definição. Também você tem um adicional de periculosidade. Eu vou fundamentar aqui os artigos para vocês. Então, vigia não. Então, vigia não tem adicional de periculosidade. Nosso amigo aqui, Edmilson, não tem. Vamos ver. Periculosidade. Edmilson tem direito ao adicional de periculosidade? Não. Nem lê. Os 3 empregados fazem jus ao adicional de periculosidade? Não. Considerando os 3 empregados não lidam com explosivos e inflamáveis, salvo por disposição de norma coletiva, nenhum deles terá direito ao recebimento do adicional? Também está errado. Paulo e Letícia, nós vamos ver a NR específica, norma regulamentadora. Exerce atividade perigosa. Sim, Paulo, vigilante, Letícia também, é motociclista. Exerce atividade perigosa e faz jus ao adicional. Sim. A atividade de Edmilson não é considerada perigosa, por isso ele não deve receber o adicional, exatamente. Tá? Agora vou fundamentar as respostas para vocês lá nos artigos. Vigilante, você vai dar uma olhada lá na NR 16. Na motocicleta, no motociclista, até pela própria disposição da CLT, a gente vai pegar lá a definição do adicional de periculosidade, atividade perigosa, lá do artigo 193 da CLT, parágrafo 4º. Assim como o motociclista, você vai ver na lei 12.009, isso aí, 12.009 de 2009, no seu artigo 1º. E tem uma curiosidade nessa lei. Ela vai dizer que somente vai poder exercer como motociclista essa função maior de 21 anos. Tá? Isso aí é uma coisa interessante. Ah, professor, e se for o de 18 anos? Vai ser uma hipótese que nós vimos de trabalho proibido. Tá? Então, é bem importante isso aí. Então, dê uma olhada no artigo 193 da CLT, parágrafo 4º, no artigo 1º da Lei 12.009 de 2009. E o vigia é diferente do próprio vigilante. Tá? Já vimos isso, vamos para a questão de número 76. Vamos lá.
O juiz, em sede de execução trabalhista, começamos o processo, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução. Então, a gente já só disso aqui, lembra que eu sempre falei em provas anteriores, importante quando a gente está lidando com processo, você saber identificar que momento do processo você está. Muito importante isso. Pô, despacho de execução, exequente, para dar seguimento à execução. Pô, então já teve uma execução que já foi frustrada em algum momento e o juiz já dá um despacho para a parte impulsionar o processo. Isso aí, para você, com uma novidade legislativa, vem o quê? O que vem ali na sua cabeça de plano? Você que já está fera com reforma trabalhista, com tudo, e com essa novidade que nós vamos ver no processo do trabalho. Vamos lá. Indicando os meios de prosseguimento da execução, já que não foram encontrados bens do patrimônio do réu. Nós estamos falando de prescrição intercorrente. Por muitos anos, no processo do trabalho, nós tivemos graves discussões, sérias discussões, sobre a aplicabilidade da prescrição intercorrente no processo do trabalho. TST entendia um jeito, STF do outro, é promiscuidade judiciária brasileira, né? E esses caras de pau ainda falam em, como é que é? Segurança jurídica. Quando você assiste, bota lá no TV Justiça, aí vem todo mundo falando, olha, nós zelamos aqui a segurança jurídica. O que menos a gente tem no Brasil é segurança jurídica. Ponto, né? Eu brinco dizendo que cada um tem o seu próprio código de processo. Nas varas dos tribunais de segunda instância, então, de primeira, então, cada servidor tem o seu código de processo. Bom, deixa isso para lá. O que nós temos aqui? Prescrição intercorrente. Com a reforma trabalhista, veio o artigo 11A na CLT, que vai dizer o seguinte: toda vez que você estiver na parte de execução e você deixar de dar andamento à execução, à execução daquele processo por mais de 2 anos, será declarada a prescrição intercorrente. O processo vai terminar com a resolução do mérito. Tá bom? É isso. Então, é quando a parte devidamente intimada para prosseguir com os meios de execução, tipo aqui, ó, intimou a parte para cumprir o despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução. Então, dessa intimação aqui, você vai passar 2 anos sem que o exequente exerça ou bote outros meios de execução, mostre outras formas, enfim, que não faça nada, poderá ser declarada a prescrição intercorrente com a extinção com resolução do mérito do processo. Está lá no artigo 11A da CLT. Então o que nós temos aqui? Assinale a afirmativa correta. O processo ficará parado aguardando a manifestação do exequente por período indefinido de tempo. Então para sempre. Para sempre o processo vai continuar ad eterno, todas as gerações possíveis. Se bem que os processos já estão quase assim, né? Bom, mas não. Errado. B. A declaração de prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária. O que nós temos? Letra C. A prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos, se a parte não cumprir com o comando judicial. E letra D. O juiz deverá intimar novamente a parte a fim de dar início ao curso do prazo prescricional. Quer dizer, o juiz tem que intimar 2 vezes. Olha, faz aí. Depois, olha, você esqueceu, você quer fazer de novo? Também não existe. Conforme nós já falamos, a resposta é a letra C. Mas devido à relevância do tema, eu faço questão de ver aqui com vocês, ler o artigo 11A da CLT. Vamos lá? Abre aí. 11, vamos ver o artigo 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se
quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Grave esse parágrafo. Segundo, ela pode ser requerida, como diz, ou pela outra parte, evidentemente, ou de ofício pelo próprio juiz em qualquer grau de jurisdição. Tá bom? Então, aqui a resposta é a letra C. Professor, por que não é a B? Você já prestou atenção? Você conseguiu identificar? Nós acabamos de ler. Por que não pode? Qual é o erro aqui da B? A declaração da prescrição intercorrente somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária. Ué, professor, mas não está a parte contrária ali? Dizendo que pode declarar a prescrição intercorrente? Qual é o erro? Aqui, ó. Somente. Cuidado com isso, meu amiguinho. Está errado. Então, somente não. Pode ser requerido pela parte contrária ou de ofício pelo próprio juiz, pelo próprio magistrado. Tá? Então, a resposta da questão de número 76 é a letra C. Vamos seguir. Questão de número 77. Em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, os pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 salários mínimos nacionais. Para aqui. Observação. Aqui nós estamos falando de procedimento. Não é verdade? Procedimento. O que nós temos em relação a procedimentos? Causas de até 40 salários mínimos, procedimento sumaríssimo. Causas acima de 40 salários mínimos, procedimento ordinário. E até 2 ainda, aquele procedimento sumário. Beleza. Gente, o procedimento sumaríssimo, ele tem bastante, tá? Incidência em provas, concursos públicos principalmente, tá? Mas ele tem grande incidência em provas. Recomendo a você que leia bastante artigo 852 da CLT. Bastante, porque tem muita coisa específica. Por exemplo, não pode haver citação por edital no procedimento sumaríssimo. O número de testemunhas são até 2 testemunhas. Nós temos que a administração pública não pode ser parte no procedimento sumaríssimo. Nós temos uma série de regras no procedimento sumaríssimo. Então, olhem, porque ela costuma vir em prova. Mas não vem difícil, não. É de fácil identificação. Basta uma leitura tranquila. Então, vamos lá. Aqui nós temos a ação inferior a 40 salários mínimos nacionais. Sempre no momento da ação, tá? O salário mínimo, você vai multiplicar o valor do salário mínimo no momento, na data de entrada, de ajuizamento da ação. A ação ocorrerá sobre o rito sumaríssimo. Aqui a ação foi movida em face do ex-empregador e da União, em razão de alegação de responsabilidade subsidiária da União. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica o procedimento a ser seguido. Qual é o procedimento a ser seguido aqui? Qual é? O que você acha? Professor, procedimento. Você acabou de falar, até 40 salários mínimos é um sumaríssimo, é um sumaríssimo. Errado. Procedimento aqui não vai ser o sumaríssimo. Por quê? Quem é a parte aqui? A União. Administração pública direta. Não pode. Então a ação aqui será que tem o rito ordinário. Então, a ação ocorrerá sob o rito sumaríssimo, pois cabível o rito especial para qualquer parte na Justiça do Trabalho, desde que o valor da causa seja compatível? Não. Para qualquer parte? De forma alguma. A administração pública direta não pode ser parte no procedimento sumaríssimo. A ação ocorrerá sob o rito ordinário, porque em que pese o valor da causa, figura ente público no direito, ente de direito público no polo passivo. É isso aí. Tá? C. A ação ocorrerá no rito ordinário, mas caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realizar a citação por edital em vista da segunda ré ser a União. Não.
Não é por isso, tá? Não é por isso. É porque não pode mesmo, tá? A ação correrá no rito sumaríssimo, está errado. Em caso de prova testemunhal, cada parte poderá ouvir até 3 testemunhas. Aqui também tem um erro, porque rito sumaríssimo não são 3, são 2 testemunhas. Tá bom? E aqui eu recomendo que vocês olhem o artigo 852A da CLT. Tá bom? É bem importante vocês irem 852A até 852H em diante, para você. Isso cai muito, muito, muito em prova. Essa é a questão de número 77. Então vamos lá, cadê meu apagador? Está aqui. Vamos para a questão de número 78. Vamos lá. No decorrer de uma reclamação trabalhista que transitou em julgado, até aqui, e que se encontra na fase executória, o juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos. O que foi feito? Então o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor de contadoria da vara para conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados em consonância com a coisa julgada. Diante disso, o juiz homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia sob pena de execução forçada. Diante da narrativa dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Então, o que nós temos aqui? O procedimento realizado pelo juiz foi correto? Vamos ver qual o procedimento? Primeira coisa, quero tecer um breve comentário sobre essa aberração, para mim, que é o seguinte, da legislação brasileira, que tinha que acabar e dar mais celeridade. Seja trabalhista, seja civil, seja o que for. Você transita e julgada a sentença, aí vai para a parte, apresentar cálculos, a outra parte vai impugnar, você vai abrir vista a outra parte para impugnar e apresentar os cálculos dela, impugnação aos cálculos já apresentados. Aí o juiz olha e manda para o contador. Pô, por que não manda logo para o contador direto? Para a contadoria do juízo? O cara não está lá? Já não é de lá? Já não é a própria justiça? Isso já devia pegar o setor de cálculo, a sentença vai para o contador direto. Voltou para o juiz, abre no mínimo um prazozinho, alguma coisa comum para os dois se manifestarem, ou não. Abre só um prazozinho para apresentar se tem algum erro, alguma coisa que pode ter, o contador pode ter errado. Depois volta para o juiz e acabou. Ah não, você, vamos supor, exequente, né? Sempre podemos dizer. Aí eu vou apresentar cálculo. Aí a outra parte vai ter mais de não sei quanto prazo para impugnar o meu cálculo. Aí o juiz, legal. Agora vai para o contador. Aí volta para o contador. Aí está errado. Aí você volta. Não acaba essa fase de liquidação. Por que não acaba com essa porcaria? Faz o seguinte, ó. Transitou em julgado, os autos vão para a contadoria direto. Não voltou, apresentou prazo comum de 5 dias, 8 dias para impugnar. Depois volta concluso para mim, pro juiz. Sentencia, acabou e vai executar, porra. Mas não, fica esse marasmo. Isso para mim é de uma aberração, eu não consigo. Nunca nem juiz já tentaram me convencer. Para mim não justifica, porque eu tenho que fazer cálculo. Às vezes você paga o contador, o outro vai pagar o contador para fazer, para ir para o contador da justiça. Isso para mim é uma aberração, isso para mim é de idiotice sem fim. Mas, como tudo tem que ser burocrático, enfim. Eu já dei a resposta da questão. Explicitando aqui, já falei. Por quê? Qual é o que aconteceu aqui? A atitude do juiz foi certa ou não? O que nós temos? O juiz pegou e determinou que o cálculo fosse levado à contadoria. O cálculo voltou. E o juiz já intimou outra parte para pagamento. Tá? Letra A. Equivocou-se o juiz porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de 8 dias.
correta atitude, porque as contas foram conferidas e foi impressa celeridade ao processo do trabalho. A lei não fixa a dinâmica específica para a liquidação, tá? Porque cada juiz tem liberdade para criar a forma que melhor atenda aos anseios da justiça. Bom, para mim poderia ser até essa, pessoal, né? Cada um faz o que quer. Bom, mas vamos esquecer esse lado prático. O juiz deveria conceder vista dos cálculos ao executado e ao INSS pelo prazo de 5 dias, pelo procedimento adotado. Está errado. Aqui, a lei não fixa dinâmica específica. Não, a lei fixa. O prazo aqui também está errado. Está correta a atitude? Não. Por quê? Gente, foi o que eu falei. Primeira coisa. Transitou em julgado, eu apresento cálculo. A outra parte vai impugnar. Vai para o juiz, ele vai para o contador. Quando volta do contador, ele tem que abrir prazo para a outra parte, para o executado se manifestar. Tá bom? Ele tem que abrir o prazo. Qual é o prazo que está na CLT? É o prazo de 8 dias. Tá? Para se manifestar sobre a execução. Que aí tudo bem, pode até, de fato, o contador ter feito alguma coisa errada, para mais ou para menos, não importa. Tá? Então, realmente aí, está no artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Vamos dar uma lida nesse importante artigo 879. Abre aí também, você comigo. 879, parágrafo 2º que falei, né? É uma novidade legislativa, mais uma vez. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação, fundamentada com a indicação dos itens e objetos da discordância. Então, no processo do trabalho, ainda é um pouco melhor do que no cível, tá? É um pouco melhor. Então, volta do contador, o juiz tem que abrir prazo comum. Cuidado, porque antes da reforma os prazos eram sucessivos. Tá? Hoje não, os prazos são comuns, de 8 dias, para impugnar a conta do contador. Tá bom? Então a resposta aqui é a letra A. Beleza? Resposta da questão de número 71. Eu continuo achando isso um absurdo, essa maneira como é feita a liquidação no nosso processo de uma maneira geral. Por mim, transitou em julgado, vai direto para o contador, já manda o juiz para o contador. Né? Já manda. Acabou. Celeridade. O problema é que também não tem pessoal, não quer contratar. É complicado. Vilma foi dispensada sem justa causa e recebeu uma indenização correspondente do ex-empregador. Ela, no entanto, alega ter direito a uma equiparação salarial com um colega que realizava as mesmas atividades. Em razão disso, Vilma procura você como advogado e dá início a um acordo extrajudicial com o empregador. A questão parece que tende a levar você para falar sobre equiparação salarial. Para mim seria muito mais importante, porque o acordo extrajudicial toda hora está vindo em prova, equiparação salarial nem tanto. Eu acho que é um tema de maior relevância que sofreu profundas modificações, mas a questão vai tratar do acordo extrajudicial. O acordo é materializado em documento, ok? Especificando o valor e identificação da parcela, ok? Sendo assinado pelas partes, beleza? Seus respectivos advogados, ou seja, não são advogados comuns, beleza? Levado à Justiça do Trabalho para homologação. A juíza nega-se a homologar o acordo, argumentando que ele seria lesivo à trabalhadora, proferindo decisão nesse sentido. Gente, na última prova, na 29ª, caiu essa questão, só mudou, diz, fez acordo extrajudicial, qual o recurso cabível? Toda a prova tem caído acordo extrajudicial, artigo 855b. Se você assistiu meu vídeo anterior, você vai ver isso. Artigo 855b da CLT. Muito importante, que está lá, as partes vão realizar um acordo, pode ser um documento próprio, assinado por ambas as partes e seus respectivos advogados. Não pode ser advogado comum, tem que ter a discriminação de todas as parcelas. Vocês vão levar isso ao juiz, o juiz poderá homologar ou não. Dessa decisão cabe um tipo de recurso. Qual é, gente?
Isso aí já está muito fácil. Artigo 895 da CLT, também a súmula 418 do TST. Qual é o recurso? Recurso ordinário. Tá? Mandado de segurança não é a súmula que eu acabei de falar, que fundamenta a questão, que não é o direito líquido e certo. Tá? Não é. Você vai fazer um novo pedido de homologação, mas agora para outra vara? Ah, não consigo com esse juiz não, vou fazer com outra. Vai assim para sempre? Não, evidentemente que não, porque você torna prevento até aquele juízo. Tá? Então, nesse caso, como é uma decisão terminativa, de feito e etc., cabe, está lá a fundamentação do artigo 895, 1 e 2 da CLT, recurso ordinário. Então, esse tipo de questão vem caindo sistematicamente. Ah, professor, mas é bom que eu acerto. É verdade. Se tratando da prova da OAB, é ótimo. Quanto mais pontos você fizer, né, melhor, sem dúvida. Agora, se for uma prova classificatória, por exemplo, como concurso público, eu já acho ruim. Porque a questão fácil todo mundo acerta. Tem que acertar as difíceis, acho que pouca gente vai acertar. Aí que diferencia uma coisa da outra. Questão 79. Vamos lá. Ah não, essa foi 79. Questão 80. Considere as 4 situações jurídicas a seguir. A nenhum. 1. A instituição ABCD é uma entidade... questão interessantíssima. Interessantíssima e de extrema relevância para a sua prova. Eu acho que você não pode fazer a prova sem saber disso. Muito, 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 muito importante. A instituição ABCD, vou ficar aqui sentado lendo para vocês enquanto isso. É uma entidade sem fins lucrativos. Rosemary é uma empregadora doméstica. Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. Mariana é uma microempreendedora individual. Considere que todas as pessoas são empregadoras. Todas essas pessoas são empregadoras e têm reclamações trabalhistas ajuizadas contra si, e que nenhuma delas comprovou ser beneficiária da justiça gratuita. Assinale a opção que indica, nos termos da CLT, quem estará isento de efetuar o depósito recursal para recorrer de uma sentença desfavorável proferida por uma vara do trabalho. Então, gente, a parte de isenção está aqui. Isenção de depósito recursal está no artigo 899, parágrafo 1º da CLT. Legal? Então, quais são essas? Nós temos, evidentemente, quem é beneficiário da justiça gratuita. Óbvio, que é um pouco evidente. Nós temos entidades filantrópicas. Nós temos empresas em recuperação judicial. Então, o que nós temos aqui? Microempreendedor individual é isento? É só o cara crachá. Entidade filantrópica. Quem é a entidade filantrópica aqui? Instituto Sonhar. Tem só o Instituto Sonhar? Tem. Ah, entendi, professor. Entendi. E as demais? Você não pode confundir com a situação de depósito recursal à metade, que também foi uma novidade da CLT. Tá? Que são... Ó, agora eu vou botar aqui, tá? Quem deve depósito recursal à metade? Vai ser entidades sem fim lucrativo, empregadora doméstica,
MEI, tá? Microempresas, empresa de pequeno porte também. Tá legal? Bem importante isso. Então, imprescindível você saber o artigo 899, parágrafo 1º. Tem caído em prova também. Tem caído em prova, tá? Então, aqui é um cara crachá. Aqui não tem jeito. Se você não sabe, decora. Decora. Então, você bota quem é isento. Pelo menos decora um. Tá? Quem são isentos? São 3. Depósito, quem tem beneficiário da justiça gratuita, entidades filantrópicas, empresas de recuperação judicial. Olho na súmula 86 do TST da massa falida também, tá? Muito importante isso aqui. Então, vou dar uma olhada com vocês no artigo 899. Vamos ver aqui. Depósito recursal, tudo mais. Show de bola. Artigo 899 e vai dizer pra gente todas essas hipóteses. Tá legal, gente? Então, é bem importante. Aqui, deixa eu só fundamentar para vocês, certinho. Essa parte aqui, a metade, está no parágrafo 9º do artigo 899. Vamos lá. Vou pegar aqui para vocês. Parágrafo 9º. O depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10. Eu falei primeiro, né? Mas é 10. Tá? São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Tá legal, gente? Muito, muito importante que vocês verifiquem isso aí, tá? A súmula 86, que trata da massa falida, cuidado, a massa falida não é estendido, a massa falida, né, esse A craseado, não é estendido esse benefício. Então, cuidado com a súmula 86 do TST, tá? Mais uma vez aqui para vocês, tá? Fica de olho nisso. A massa falida, esse benefício também, desculpa, ele é estendido. A massa falida, súmula 86. Então, é isso aqui, mais súmula 86 do TST. Legal? Beleza? Então, olho, leiam esses artigos, pelo amor de Deus, para você não errar na hora da sua prova. Beleza? Então, uma prova relativamente tranquila. Eu achei mais tranquila do que 29º, tá? Eu achei mais tranquila que 29º, sem muito problema. Mais uma vez, novidades. Tudo aqui, basicamente, reforma trabalhista. Tudo reforma trabalhista. Então, não sabe o que estudar para a prova? Reforma trabalhista. Pega um livro comparado, legislação comparada, resolve aqui as últimas provas. Só, por exemplo, com várias provas que a gente já resolveu, olha quantas questões já se repetiram. E na prova do 31º vão ter mais questões repetidas. Por exemplo, caiu também essa parte aqui, ó, do depósito recursal do artigo 899, parágrafo 9º e o parágrafo 10. Tá? Olho nisso aí. Meus amigos, Instagram, professor _ Carlos Eduardo, eu espero você. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima.